impactados com o silêncio dele, porque ele escrevia na areia, eles já saíram das fronteiras das janelas, killers, como predadores, e começaram a perceber que algo estava errado. Aí perguntaram novamente o seu veredito. Ele se levantou e teve a coragem de dizer: ok, podem apedrejá-la, mas antes mudem a base do julgamento. Olhem para suas loucuras, olhem para os seus erros, para a sua história. Ou seja, quem não tem erros e falhas, atire a primeira pedra. Se eles perguntassem para os seus alunos, para os discípulos do mestre dos mestres, vocês acham que eles teriam protegido aquela mulher? Provavelmente teriam atirado pedras, porque eles eram muito irritadiços, tensos, ansiosos. Pedro era imperativo, intolerante. João era bipolar. No momento tranquilo, no outro, queria eliminar quem não andava com o seu mestre. Tomé era paranoico. Mateus, segundo os fariseus, era corrupto. Talvez fosse pego até pela Lava Jato, nos dias de hoje, segundo a ótica deles. E Judas Iscariotes, o melhor deles, o mais dosado e o mais sereno, não era transparente. Você teria coragem de escolher esses alunos para executar seu mais solene projeto? Se fosse uma equipe de psicólogos, todos eles seriam eliminados. Mas ele apostava tudo que tinha naqueles que pouco tinham. Porque ele acreditava no ser humano. Mesmo quando traído. Ele teve a coragem de chamar Judas Iscariotes de amigo. E fez uma pergunta que levou o método das perguntas, do questionamento em níveis que Sócrates, que o grande questionador da filosofia, talvez jamais imaginasse. Einstein baniu da família psicanalítica Jung e Adler porque eles contrariaram as suas ideias em relação à teoria da sexualidade. Freud, ele tinha uma dificuldade enorme de lidar com frustrações. Freud foi um dos grandes pensadores da humanidade, mas não tolerava quem tinha opiniões contrárias em relação a algumas áreas que ele considerava fundamentais da sua teoria. Einstein internou um filho no manicômio e não mais o visitou. Há relatos que talvez o tenha visitado uma só vez, durante anos e anos a fio. O homem que mais conheceu as forças do universo foi derrotado pelas forças de um universo mais complexo que o mundo físico, o universo da mente humana. Ele deveria ter abraçado o filho nos momentos de delírios, que são ideias bizarras, e alucinações, que são imagens incoerentes, mas não fez. Era uma celebridade mundial em seu tempo, mas deixou opaca uma pessoa que precisava muito do brilhante pensador. Muitas vezes nós deixamos pelo caminho as pessoas mais caras. Freud e Einstein são exemplos de como intelectuais que são cultuados em prosa e versos nas ciências podem cometer erros atrozes. Mas este homem, há 2000 anos, ele chamou Judas Iscariotes de amigo. E perguntou: por que você está aqui? Porque ele estava prevenindo a autopunição e a autocobrança para que ele elaborasse o seu erro e não se destruísse por causa deles.
Nunca alguém tão grande se fez tão pequeno para tornar os pequenos grandes. Então, por favor, queridos amigos e amigas, queridos alunos de gestão da emoção, a educação mundial precisa ser reciclada. As universidades, mesmo as melhores do mundo, precisam incorporar ferramentas para formar seres humanos que sejam líderes de si mesmos. Mas, infelizmente, somos excessivamente racionalistas. Conhecemos cada vez mais o mundo em que estamos, mas não muito o mundo que somos. E é por isso que, na era da tecnologia, quando a humanidade está no seu apogeu, seja pelas mídias sociais, pela internet, pela inteligência artificial, o apogeu dessas técnicas, nós não estamos vivendo os melhores anos da nossa saúde emocional. Aliás, infelizmente, eu não vou entrar em muitos detalhes, amanhã eu devo falar mais na conferência que eu vou dar para cerca de 1000 educadores. Estamos na era dos mendigos emocionais. Pessoas que precisam de muitos estímulos para sentir migalhas de prazer. Por isso, é muito importante contemplar o belo. Aqui é uma cidade estressante, uma cidade adensada, onde você gasta muito tempo no trânsito, onde é uma competição atroz para um espaço, mas você tem que encontrar o seu oásis no deserto. Tem que ligar de vez em quando, use a tecnologia corretamente para os seus pais ou para os seus amigos, dizendo o tanto que eles são importantes para vocês. Tem que falar com os seus filhos e perguntar, e também para os seus alunos, quais são os seus pesadelos. Perguntar para a sua parceira ou parceiro, aonde eu errei e não soube, e o que eu posso fazer para te tornar mais feliz. Nós não perguntamos, não questionamos, passamos anos a fio achando que conhecemos uns aos outros e nem nós mesmos nos conhecemos no máximo a sala de visita da nossa mente, nem as áreas mais profundas, que dirá dos outros. Muitas vezes eu perguntei para as minhas filhas, aonde eu errei? Aonde o papai errou e não soube? Certa vez, a minha filha mais velha, quando tinha seus 14 a 15 anos, ela se aproximou de mim e me disse, papai, você dá tantas conferências, atende tantos pacientes, mas você não tem dialogado comigo ultimamente. O que vocês fariam se errasse na área em que são especialistas? É fácil dar desculpas. Quem dá muitas desculpas é um mendigo emocional. Não contempla o belo, não é bem realizado. Quem não se defende nada, não se defende de forma alguma, não tem proteção. Mas quem se defende excessivamente também é completamente desprotegido e é uma mente envelhecida e não jovem. Bom, eu olhei nos olhos dela e eu reconheci que eu estava errado, e eu beijei-a, e eu usei aquele momento para construir uma janela light, duplo P, duplo poder, poder de ser inesquecível, lida e relida. Eu falei para olhar para o alto, numa noite estrelada. Ela olhou e eu falei, escolhe uma estrela. Eu poderia dar presentes para compensá-la? Eu sempre dei menos presentes que a média dos pais, mesmo que tinha mais recursos, porque eu queria dar aquilo que o dinheiro não pode comprar. Só mais para frente, quando elas estavam mais adultas, que eu as recompensei. Sabia dos riscos.
Bom, ela escolheu uma estrela brilhante. E eu, com os olhos em lágrimas, olhei para ela e disse: de hoje em diante essa estrela será sua. Quando o teu mundo não tiver luz, não tenha medo da vida. Olhe para a sua estrela interior. E mesmo quando o papai fechar os olhos para essa existência, nunca se esqueça, você jamais estará no rodapé da minha vida, mas no centro dela. Muito obrigado por existir. E choramos juntos. E a minha filha nunca mais se esqueceu que o seu pai, metaforicamente, lhe deu uma estrela, porque estava lhe dando, na realidade, o seu coração, mesmo quando ele falhava. Dê estrelas de múltiplas formas para quem você ama. Liberte o seu imaginário. Você tem um potencial e uma capacidade incrível para dar respostas inteligentes, desde que você não queira ser imediatista. E para encerrar, eu quero falar um pouco mais sobre a síndrome do pensamento acelerado. Falei da sintomatologia, vou falar um pouco mais da síndrome para que vocês entendam que nós mexemos na caixa preta do funcionamento da mente. Pensar é bom, pensar com consciência crítica é ótimo, pensar demais sem gestão é uma bomba contra a saúde emocional. Então vocês estão com dores de cabeça, dores musculares, sofrendo por antecipação, ruminando mágoas, acordando cansados. Esses sintomas fazem parte da síndrome do pensamento acelerado. Eu tive o privilégio de descobrir essa síndrome e a infelicidade de saber que grande parte da população é acometida por ela, e médicos no mundo todo estão confundindo a síndrome do pensamento acelerado com a hiperatividade e prescrevendo drogas da obediência sem necessidade. 1 a 2% no máximo das crianças são hiperativas porque têm um viés metabólico. Um pai, uma mãe, um avô, uma avó, diretamente agitados, que querem fazer múltiplas coisas ao mesmo tempo, e assim por diante. A síndrome do pensamento acelerado atinge 80 vezes mais, muito provavelmente. 80% a 90% das pessoas estão com esses sintomas. Vocês estão, em grande parte, aqui. E simulam os sintomas da hiperatividade. Bate o limiar para a frustração, querem tudo rápido e pronto. Quem demora mais de 10 minutos aqui para encontrar um filme que deseja, quando entra, por exemplo, na Netflix? Levante as mãos. E às vezes pega o controle e deixa todo mundo estressado na sala. Aí vai ler um jornal, começa de trás para frente. Alguns preparam suas férias 10 meses antes. Porque a última férias não descansou. São férias, é um descanso fictício, descansou aparentemente o corpo, mas a mente ficou mais agitada, deixou todo mundo estressado no hotel. Queridos amigos, estamos na era da agitação mental. Alteramos o ritmo de construção de pensamentos devido à intoxicação digital, ao excesso de informação, ao excesso de atividade. Aí, a consequência é o esgotamento cerebral. E dentro desse esgotamento, não apenas todos os sintomas que eu descrevi, mas também déficit de memória ou esquecimento. Quem tem, levante as mãos. Eu vou tomar um pouco de água, porque acho que quem não levantou as mãos esqueceu de levantá-las. Por que estamos esquecidos? Esquecidos porque o nosso cérebro tem mais juízo que o nosso eu. Cuidamos das empresas, da família, do barulho do motor, e você leva para consertar, mas não cuidamos
do veículo da mente, da empresa que não pode falir, a única que não pode falir, porque se falir todo o resto desmorona. A mente humana, o veículo da mente humana, a aeronave mental, o planeta emoção. Bom, por isso vocês têm que mudar a sua história. Dê um abraço em você. Fique abraçado. Não, eu quero que abra. Tem homens aqui que nunca se abraçaram. Como é que é o nome do senhor? Luiz Carlos. Dê um abraço em você, Luiz Carlos. Consegue dar um abraço? Luiz Carlos? É isso ou não? Aonde está? Cadê o Luiz Carlos? Levante as mãos. Luiz Carlos, isso. Luiz Carlos, é engraçado. Passamos a vida toda, às vezes nunca nos abraçamos. Bom, dê um abraço então e diga essas palavras. Um abraço real mesmo. Eu te estresso. Eu te causo muitos problemas. Eu esqueço de você. Mas de hoje em diante, eu vou treinar meu eu para ter um romance com a minha saúde emocional. Parabéns, parabéns para vocês. Que vocês sejam pais brilhantes e professores fascinantes. E se o forem, não tenham medo de falhar. E se falharem, peça desculpas, porque uma pessoa grande se faz pequena, lembre-se, para tornar os pequenos grandes. E se chorarem ao falhar, não tenham medo das lágrimas. Elas podem irrigar a sua maturidade e fazê-los a escrever os capítulos mais importantes da sua história, nos momentos mais difíceis de suas vidas. Muito obrigado por vocês existirem e serem meus brilhantes alunos nessa noite. Parabéns, Ayaka. Obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado.